Graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Evangelho escrito por Mateus, capítulo número 25. Vamos ler do versículo 31 ao versículo 46. Vamos aos ensinamentos de como nós devemos ser cristãos. Vamos lá. Mateus, capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Versículo 31. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as suas ovelhas dos bodes. Versículo 33. E ele colocará as ovelhas em sua mão direita, e os bodes à sua esquerda. Versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era um estrangeiro e me acolheste. Versículo 36. Despido e me vestiste, eu estava enfermo e foste me visitar, eu estive preso e foste até a mim. Versículo 37. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? Versículo 38. E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? Versículo 39. E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te visitar? Versículo 40. E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade, eu vos digo que, quando fizeste ao menor destes meus irmãos, a mim o fizeste. Olha só o que Jesus Cristo nos ensina aqui nesse texto. Para nós sermos cristãos, nós temos que ter essas condutas de servir um ao outro com amor. Ele fala aqui as características, ó. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era um estrangeiro e me acolheste. Eu estava nu, despido e me vestiste. Eu estava enfermo e foste me visitar. Eu estava preso e foste até a mim. Isso se faz fora da igreja. Isso se faz no convívio fora da igreja. Na rua, num supermercado, numa farmácia, se faz numa praia, se faz numa praça, se faz no convívio fora da igreja. Porque muitas pessoas acham que ser cristão é estar dentro de uma igreja, é estar dentro de um templo. E Jesus Cristo está mostrando que a conduta de filhos de Deus se demonstra fora, na comunhão fora da igreja, na comunhão com o seu próximo, na rua, no seu trabalho, no seu convívio entre seus amigos, entre a comunidade, fora da igreja. E isso será visto perante Deus como filhos de Deus. Quando nós convivemos assim, dessa forma, em igualdade, ajudando quem precisa ajudar, acolhendo a quem precisa ser acolhido, alimentando a quem precisa ser alimentado, saciando a sede de quem precisa ser saciado a sede, coberto quem precisa se cobrir, protegido quem precisa se proteger. Quando nós compartilhamos essas características, Deus nos enxerga como filhos de Deus. E naquele grande dia, Ele vai nos convidar para nós entrarmos no reino que já está preparado desde a fundação do século. Mas em contrapartida, olha só o que Ele respondeu para os da esquerda. Versículo 40. E respondendo o rei, versículo 41. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 41. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. 43. Eu era um estrangeiro e não me acolheste. Despido e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Versículo 44. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome, ou com sede, ou um estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Versículo 45. Então lhes responderás, dizendo: Na verdade eu vos digo que quando não fizestes ao menor destes, não fizeste a mim. Versículo 46. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o que Deus quer de nós é que nós compartilhamos o bem, o amor, a ajuda solidária para todos, estendendo a mão, ajudando, acolhendo, dando de comer, dando de beber, dando de vestir, auxiliando no cuidado de uma enfermidade. Isso é ser cristão, isso é ser filho de Deus, isso é ser filha de Deus. E ele falou, para os que fizeram isso, estão fazendo para o próprio Deus, para o próprio Filho de Deus. Quando nós ajudamos alguém que necessita, nós estamos ajudando o próprio Deus. Nós estamos fazendo como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Mas quando nós nos negamos, nós podemos fazer, estamos nos negando, nós estamos negando de ajudar o próprio Deus. Porque nós somos chamados, feitos filhos de Deus, para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Ajudar o próximo, acolher, auxiliar, alimentar, saciar a sede, alimentar com a palavra, saciar com a palavra também, auxiliar, conduzir, que todos nós venhamos exercer essas características de acolhimento, de ajudar o próximo com amor, como amamos a nós mesmos. Assim como Deus nos ama, que venhamos amar uns aos outros, para que nós possamos ser chamados filhos da direita, para entrarmos no reino eterno, naquele grande dia, que já está preparado desde a fundação do século. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te conduza, te instrua a você ajudar o seu próximo naquilo que ele precisar. Amém.